Olá, pessoal. Está repercutindo muito a marcha da morte de Bolsonaro. Nesse momento, com Paulo Guedes e vários empresários, ele insistindo em quebrar o isolamento, recebe empresários que são verdadeiros debilóides, que numa crise, numa pandemia como essa, inclusive está se impedindo a circulação de carros no Brasil inteiro, fechando-se cidades no Brasil inteiro, e os empresários querem produzir e vender carros nesse momento. O momento é de salvar vidas. Por isso, esta marcha de Bolsonaro, contra o Supremo Tribunal Federal, para encontrar Toffoli no STF, é uma intimidação do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, a marcha de Bolsonaro sobre o Supremo é uma intimidação, porque ele sabe que lá foi proibido dele nomear o amigo da PF para encobrir os crimes dos seus filhos. E agora o ministro Celso de Mello vai obrigar os seus ministros, inclusive os militares, e os seus apaniguados, como a deputada Carla Zambelli, a depor para dizer a verdade. Para dizer a verdade sobre o que aconteceu numa reunião em que ele pediu, interferiu para nomear o chefe da Polícia Federal no Rio de Janeiro para proteger os filhos. E ele sabe que ele também vai ser ouvido pessoalmente no inquérito. Não tem mais como fugir. O Bolsonaro, lá no Supremo Tribunal Federal, tem receio do processo. E isso está criando uma grande pressão popular. E ele sabe que em qualquer momento ele estará fora do governo. Por isso, ele sabe que a sua reeleição, com a pandemia, com a brutal crise econômica que está aí, é inevitável. Então, ele sabe que não tem como abrir comércio, indústria, escolas e ter de submeter o povo brasileiro à pandemia, à contaminação, às mortes. No dia de ontem, nós tivemos o segundo dia com mais de 600 mortes no nosso país. Mais de 600 mortes. Ele não se sensibiliza, ele não fala em luto, entende? São corpos sendo empilhados. E mais do que isso, o governo dele não paga os R$600 que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Estão lá as pessoas vulneráveis nas filas quilométricas para receber R$600. Por isso, na verdade, tem duas questões que estão embutidas aí. A Câmara dos Deputados ontem acabou de votar a ajuda emergencial aos estados. E a exigência do Paulo Guedes, reduzindo a ajuda aos estados, era que fizesse um congelamento salarial de 2 anos praticamente sobre o funcionalismo público, não só da União, mas dos estados e dos municípios, isso envolvendo todas as categorias. A maioria esmagadora das pessoas ganham menos de R$2.000 nos estados e municípios, e ele sabe disso. Só que chegou na Câmara, o que aconteceu? Se flexibilizou isso. Então, quem inclusive flexibilizou em primeiro lugar foram os policiais, foram bombeiros, entende? Foi a área de segurança pública. E depois a Câmara, pressionando, também derrubou as limitações de correção, de correção do salário dos professores e professoras. O Paulo Guedes ameaçou deixar o governo. E é por isso que eles fizeram esta fanfarra hoje, esta palhaçada conduzida pelo Bolsonaro, lá, primeiro, na porta do Palácio, com empresários amiguinhos e insanos, que acham que não tem importância morrer centenas de milhares, milhão de pessoas no nosso país,
e depois ele aproveitou para fazer a marcha ao STF. Então lá ele já falou, ele estimulou o líder do governo, Major Vitor Hugo, que foi à tribuna da Câmara ontem, dizer que quem mandou flexibilizar para os servidores públicos e particularmente para as polícias foi o próprio Bolsonaro, entende? Então, agora, desmentindo o líder do governo, ele diz que vai vetar isso lá no Congresso Nacional, e é bem provável que o Congresso derrube os vetos. Mas como o Paulo Guedes chantageou e o dólar está chegando a R$6, R$6. Lembra quando o Paulo Guedes falou, isso pode chegar a 5, não sei o que, não, já está em 6. O governo sabe que temos uma recessão aí que vai a menos 10%. E isso significa que o governo precisa agir. É o governo que pode socorrer os pobres, as empresas, através do Tesouro Nacional. Ontem foi aprovado o chamado orçamento de guerra, que dá liberdade para fazer isso. Não para socorrer bancos, mas para socorrer quem precisa. Mas o Guedes não está acostumado a isso, ele está acostumado a dar dinheiro para banqueiro e especulador que ele é. Ele mesmo é um grande especulador financeiro. Então o Bolsonaro falou, sou Guedes desde criancinha, porque era mais um ministro que ele ia perder hoje, mais uma perna, e ele ia ficar apenas baseado nos militares que já estão aqui com ele também, de tanta falcatrua que ele faz no fim de semana, quando ele promove a ditadura militar, a defesa do adicional número 5, a tortura, como ele recebeu ontem, o torturador Sebastião Curió, e ele é fã de torturador, como o brilhante Ustra. Este delinquente que frequenta o Palácio do Planalto não pode continuar. O governo está cercado. É preciso, inclusive, denunciar aqueles deputados, entende? Que foram expurgados por Bolsonaro por ser a velha política, e é mesmo, entende? E agora estão lá buscando cargozinhos para impedir o impeachment do presidente da República. Isso é uma escárnio, uma vergonha. E os bolsonaristas tapam os olhos. Então não são mais corruptos agora para salvar a pele do Bolsonaro? O Bolsonaro não tem mais jeito, não. Eu acho que essa manifestação de hoje é uma intimidação ao Supremo Tribunal Federal, de um lado, e de outro lado, evitar que o Paulo Guedes caia fora do governo, porque ele não tem mais nada para fazer lá. Quer dizer, a economia brasileira já está no brejo, entende? E está no brejo pela incapacidade dele ter políticas de distribuição, políticas de geração de emprego. Ele só pensa em ajuste fiscal. Não haverá dinheiro de fora para o Brasil. A taxa de juros está chegando a 0. Isso é tudo mentira e fantasia do Paulo Guedes. É hora do Estado brasileiro intervir para defender os interesses dos mais pobres, distribuir renda, fazer reforma tributária, taxar grandes heranças, grandes fortunas, lucros e dividendos, fazer nova escala de imposto de renda, quem tem mais paga mais. Isso é que precisa ser feito nesse momento. E ao contrário, ele quer arrochar pobres. Por isso que o Paulo Guedes também não serve mais, porque ele quis dizer o seguinte: eu preciso desse dinheiro do congelamento. Não, eles dão trilhões aos bancos. Isso é mentira. O governo Bolsonaro está chegando ao fim. Ninguém suporta mais tanto movimento reacionário, tosco, né? Vergonha internacional, e um presidente da República desqualificado, alguém despreparado para servir a nação brasileira. Fora Bolsonaro, não engana mais ninguém. Pare de intimidar o Supremo Tribunal Federal, para de criar inimigos, que é o STF, são os governadores, é o Congresso Nacional, é o povo brasileiro que é seu inimigo, a não ser aquela meia dúzia de fascistas enrolados em bandeiras verde e amarelas. Fora Bolsonaro.